Mais uma dúvida que chega bastante para a gente e vamos falar hoje o que é o famoso payroll e o porquê da sua importância. Quem acompanha o mercado financeiro já está acostumado com o famoso dia do payroll, o relatório de estatísticas correntes de emprego do governo americano e as fortes reações dos investidores aos seus resultados. Mas o que muita gente se pergunta é o que é exatamente o payroll e por que ele é tão importante assim, por que o mercado para ouvi-lo. Primeiramente, vamos fazer aquela explicação técnica. O que é o tal payroll? Payroll vem da palavra literal em inglês que significa folha de pagamento e é um dos componentes do chamado CES, Current Employment Statistics Report, um relatório de estatísticas correntes de emprego do governo americano. Esse relatório ele inclui a variação no número de pessoas em folhas de pagamentos de empresas não agrícolas, separando também por folhas de pagamentos privadas e manufaturas e do governo. Ele inclui também o ganho por hora trabalhada, em base mensal e em 12 meses, a média de horas semanais trabalhadas pelos americanos e, por fim, um dos dados mais importantes de todos, o desemprego, inclusive que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Esse relatório é bastante completo, inclui ainda dados não tão acompanhados pelos analistas, como participação na força de trabalho, estatísticas de subemprego e também revisões bimestrais. E aqui no Brasil seria o equivalente a unir dois relatórios divulgados pelo governo, entre eles a PNAD, Pesquisa Nacional do Domicílio, também como a gente conhece como desemprego, e o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mede a criação, o saldo, na verdade, da criação de vagas com carteira assinada. Existe mais um relatório de emprego nos Estados Unidos, esse do setor privado, e é divulgado pela ADP, a maior empresa de processamento de dados de folha de pagamento nos Estados Unidos, conhecido como ADP Employment. Agora que a gente já sabe exatamente o que é o tal payroll, vamos entender por que o mercado financeiro cria tanta expectativa assim quando ele é divulgado. E muita expectativa. Como eu mostrei acima, o payroll acaba sendo praticamente um indicador importante da saúde da economia americana e pode afetar uma série grande de ativos, que vão desde as empresas listadas em bolsa de valores, passando pelos títulos do Tesouro americano e desembocando no dólar. Analistas, traders, fundos de investimentos, investidores, especuladores tentam ao máximo melhor projetar o número para tentar também antecipar esse movimento que ele vai causar. Deste modo, praticamente todo o mercado financeiro para aguardar os resultados e tentar, obviamente, interpretá-los o mais rápido possível. A importância dele é grande também no atual momento, em que os investidores tentam antecipar os próximos movimentos do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Essa antecipação vem muito da preocupação dos investidores da retirada da série de estímulos abundantes que o Fed tem provido no mercado por mais de uma década, e daí vem o ponto importante que deixei aberto agora há pouco, o tal desemprego. O Banco Central do Brasil tem como meta de inflação, a meta aqui, somente a inflação. E tudo que o BC faz é no sentido de trazer a inflação à meta determinada naqueles encontros do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Nos Estados Unidos eles têm o que se chama de duplo mandato. Ou seja, além do controle ou mesmo da aceleração da inflação, o Fed tem a obrigação de ajudar a atingir a meta de pleno emprego. Com isso, para atingir tais objetivos, o Fed pode estimular mais ou menos a economia através de juros ou de instrumentos de liquidez, como eu citei agora há pouco. E a discussão do momento é a possibilidade do mercado se sustentar no atual ritmo positivo sem a ajuda generosa dos bancos centrais. E aí vem como ler o tal payroll. E esse também é um outro grande desafio que vem focado exatamente neste momento, que é a questão da leitura dos dados. Para os investidores, sempre que o Fed eleva os juros, ele atrai uma quantidade monstruosa de recursos globais para os títulos do Tesouro americano, limitando esse acesso desses recursos com maior prêmio de risco, ou seja, para bolsas de valores, mercados emergentes como nós aqui do Brasil. Outro ponto importante é que a elevação de juros pode causar, teoricamente, uma valorização cambial. A atração por títulos do Tesouro americano se traduz como maior demanda por dólares e acaba, obviamente, elevando o valor do dólar em nível global. Por isso ele afeta tantos mercados e tantos ativos ao mesmo tempo. E neste momento especificamente existe uma virada interessante nessa leitura. O Fed ele continua insistindo que a economia americana demanda estímulos e continua dizendo que precisam ser juros baixos. Porém, essa tal premissa ela tem sido desafiada exatamente por números mais positivos da atividade econômica. E a inflação nos Estados Unidos também, como em todo o mundo, tem dado sinal de que esses estímulos podem estar em excesso. Daí os investidores muitas vezes entram em parafuso com a leitura de um payroll, pois ao mesmo tempo em que o número muito acima das expectativas, ou mesmo acima das expectativas, significa que a economia americana está reagindo positivamente à política do Fed, isso pode trazer reflexos importantes nos ativos da economia real. E também pode significar o fim dos estímulos, os quais os mercados parece que estão muito acostumados por muitos anos, ou muito dependentes.
No ano passado, durante os movimentos mais graves da crise e sem vacina da pandemia, payroll forte era celebrado aos 7 eventos. Agora, nem todo mundo está tão entusiasmado assim com dados de emprego positivos que superam muitas expectativas. Por isso, além de ficar de olho na inflação americana, temos que ficar de olho também no desemprego, pois ambos regem a política do Fed e o futuro dos juros e dos estímulos americanos. É isso aí, pessoal. Se tiverem mais dúvidas sobre esses eventos marcantes do mercado financeiro, mandem para nós nas nossas redes sociais que nós vamos fazer o máximo para responder. Até a próxima!